Sabe, porque falar de Leon Denis, a gente precisaria de pelo menos uma semana. E eu fui intuída a escolher este pequeno livro. Então, não vai dar para falar do livro inteiro em 20 minutos, claro, né? Bom, primeiro, por que eu escolhi Leon Denis? Além de eu ser apaixonada por ele, porque Leon Denis, ele é um filósofo. Então ele faz uma coisa que eu sempre senti muita falta e acho que ainda hoje tem um pouco de falta no movimento espírita. Ele filosofa sobre as questões. O que é filosofar? A gente fala em filosofia, pensa logo nas academias. Não, filosofar nada mais é do que dialogar, refletir, meditar sobre. Então a gente tem uma coisa muito dividida atualmente, que tem muita religião, muita parte da ciência. E a filosofia, cadê? A filosofia é justamente isso, é você dialogar com os três aspectos. E ele faz isso com uma maestria, uma coisa assim fantástica, porque ele analisa e ele demonstra por que ele concorda ou não com as coisas. Então, além dele ter a coragem, porque esse livro aqui, ele precisou de coragem para escrever esse livro. Ele vai fazer uma crítica à Bíblia, à igreja, a tudo que fizeram com o cristianismo, desde o cristianismo primitivo até os dias dele, né, final do século XIX. Acho que não mudou muito. Só que como que ele faz isso? Ele não critica no sentido de destruir ou falar mal das pessoas ou achar que tudo foi por mal. Não, ele faz de um jeito, ele faz com caridade, como um educador. Ele aponta o erro não para denegrir as pessoas, mas para consertar o erro. Leon Denis teve uma formação acadêmica curta, porque ele nasceu numa família humilde. Ele nasceu em 1846. O século XIX foi o ano em que a espiritualidade programou, né, através do nosso Mestre Jesus, todos os espíritos encarregados. Foi um ano que já estava programado para o Consolador, para a vinda do Consolador. Tanto que Bezerra de Menezes nasce em 1831, vai ser quem vai divulgar e consolidar o espiritismo no Brasil. Em 1846 nasce Leon Denis. Ele teve contato pouco com Kardec, teve umas 2 ou 3 vezes junto a Kardec. Como ele era um autodidata, ele aos 18 anos, passando por uma livraria, ele deu de cara com o Livro dos Espíritos e achou aquilo curioso e resolveu comprar para ler. Ao ler aquilo, ele mesmo fala que finalmente conseguiu encontrar a lógica dos problemas universais. Ele ficou tão encantado com aquilo que ele começou, aonde ele ia, porque ele trabalhava como propagandista comercial, então ele rodava muito a Europa. Então, aonde ele ia, a partir de um determinado momento, ele começou a fazer também a propaganda, vamos dizer assim, do espiritismo. Então ele começa a dar muitas palestras, e aí as pessoas começam a ficar curiosas. Claro que isso não foi fácil, entendeu? Teve muita gente contra, não só da igreja, como os ateus, o pessoal da ciência. A gente estava no ápice do período da razão, né? Que nós vínhamos de um período completamente obliterado em questão de razão. E aí, no século XIX, 18, 19, vem o século da razão, então tudo era ciência, não se podia nem pensar em religião, que era rechaçado. Então, o que acontece? Ele começa a fazer esse trabalho de divulgação. A relação dele com Kardec, a gente não acha diretamente, tá? Mas tudo indica que eles já vêm juntos há muito tempo. Primeiro, eles tiveram várias encarnações nas Galhas, todos dois. Ele como bardo. Bardo eram aqueles artistas que ficavam contando poema, recitando poemas, eram poetas. E Kardec como druida, né? Outra encarnação dele como John Wycliffe, que foi um pré-reformador, era um teólogo inglês, no século XIV também. John Hus, que foi Kardec, também reencarnou no século XIV, e tinha como companheiro John Hus Jerônimo de Praga, que depois vem a ser guia espiritual do Leon Denis. Então, obviamente que isso já tem um entrelaçamento já de muitas épocas anteriores, né?
Inclusive, Leon Denis começa a escrever mais ou menos em 1884. A primeira coisa que ele vai escrever é o Porquê da Vida. Não chegou a ser um livro na época, foi considerado um artigo. E o primeiro livro mesmo que ele escreve é Depois da Morte, onde ele vai explicar todo o espiritismo de tal forma que, acredite, Eurípides Barçanufo se tornou espírita por causa desse livro. Eurípides Barçanufo era catolicão, e depois que ele leu Depois da Morte de Leon Denis, ele se tornou espírita. Vê o peso desse livro, é uma coisa realmente fantástica esse livro. Todos os livros dele são maravilhosos. Escreveu vários, e ele escreveu artigos também para a Revista Espírita. Enfim, então em 85 você considera que começa o apostolado. Ele é conhecido como apóstolo do Espiritismo exatamente por causa disso. Ele que vai consolidar e divulgar o Espiritismo depois do desencarne de Kardec. Esse livro aqui, então, ele é inconformado pelo seguinte: ele sempre foi encantado com Cristo, apaixonado por Jesus, e não conseguia entender como é que uma doutrina que começou entre os pobres, os miseráveis e até mesmo entre os ignorantes foi parar nas catedrais cheias de ouro. Ele não se conformava com isso. Como é que uma doutrina que falava de amor, de liberdade de pensamento, virou uma coisa ilusória, uma opressão de pensamento, que tinha acabado de sair da Idade Média, né? E aí ele começa a fazer essa crítica à Bíblia. Mas ele não critica apenas, né? Ele traz todos os argumentos possíveis e imagináveis, ele prova por que aquilo ali está errado. Sem agredir, sem humilhar, sem culpar. Como eu falei, ele tem... O gostoso dele de ler Leon Denis é isso, entendeu? Ele não critica, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. E aí, esse livro aqui tem uma parte que ele fala dos dogmas. Apresenta o livro de novo. É esse aqui. Ele é grosso assim por causa disso mesmo, entendeu? Para cada coisa que ele argumenta, ele traz assim um monte de passagens. Ele não só traz passagens da própria Bíblia, como traz também experiências científicas. Por isso é que é interessante, isso é que é filosofar, entendeu? É você pegar uma informação que está no Livro dos Espíritos. Está lá, o Kardec pergunta, onde é que estão as leis divinas na nossa consciência? Aí a gente já passa para outra questão. Então por que aquilo a gente não para pensar no que aquilo significa? A gente ainda tem muito esse hábito, entendeu? E filosofar é isso. Peraí, na minha consciência? Não, então por quê? Entendeu? Raciocinar. Isso é que é filosofar. E isso é que é bonito no Leon Denis. Então eu trouxe, como não tinha como falar de todos, eu destaquei o capítulo 6, que é onde Denis vai falar sobre a alteração do cristianismo. Vai falar sobre os dogmas. Por quê? Você está numa era em que a razão prepondera. Aí você pega uma criança, um adolescente que fala sobre nucleotídeos, sobre ligações químicas, e ao mesmo tempo, quando fala de religião, Jesus é aquele ali pregado na cruz. Não dá, entendeu? Você tem que trazer algo, porque nessa época era isso. Jesus nessa época era um crucifixo, um quadro, era um símbolo. Então, como é que você vai atrair as pessoas? Porque nessa época a própria igreja é que acabou repelindo as pessoas. Por causa disso, você tem um avanço enorme na ciência, as pessoas começam a raciocinar, começam a conhecer várias coisas, e você vem falar de milagre. Mas peraí, as leis naturais, aí tem alguma coisa que sai, que não obedece a lei natural, como é que é isso? Entendeu? E aí as pessoas começam a se afastar. E ele faz justamente isso, entendeu? Ele mostra, ele vai falar, vai explicar o que era chamado de milagre, tudo com base no Livro dos Espíritos, no conhecimento dele e na Bíblia. Então, um dos dogmas que assim afastou muita gente justamente nessa fase foi o da Trindade. Por quê? Lá atrás, os primeiros católicos mesmo, nem é cristão, católico, eles não conseguiam admitir que Deus fosse uma figura, Jesus outra. Porque eles não aceitavam idolatrar duas pessoas. Então eles pegam Jesus e transformam ele em Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, eles mudam a essência de Jesus.
E aí, por isso que Jesus passa a ser um símbolo. Porque a partir do momento que você desloca Jesus, você divina ele no sentido de Deus, tudo que ele passou, nossa, é lindo, bonito, mas isso não te atinge. É diferente de você ver Jesus como um igual a você. Né? Qual o efeito que tem se Deus foi crucificado? Deus é Deus, não sente dor, entendeu? Agora, ele é que nem eu. Então ele sentiu a dor, ele é um ser humano como eu, que começou como eu e que eu vou chegar até ele. Agora, se ele for visto como Deus, eu nunca vou chegar até Deus, a ser como Deus. Então, fica uma coisa meio, né? E olha que interessante, ele vai trabalhar muitas das questões, mas principalmente essa coisa da Trindade, com base nas questões de 621 a 625 do Livro dos Espíritos. A 621 é justamente a da consciência, das leis de Deus. Se as leis de Deus estão na minha consciência, por que, logo depois vem essa pergunta, vez ou outra missionários, ou mesmo as escrituras, têm que chegar até nós? E os espíritos respondem claramente, porque a gente esquece ou porque não liga. Eu sei que eu não devo matar, mas eu quero matar. Então, vez ou outra, de tempos em tempos, é Krishna, é Buda, a gente tem vários durante toda a existência de missionários que vieram falar a mesma coisa. Né? Se você perguntar a Moisés, a Krishna, a Buda, se eles preferem o orgulho e a violência ou o amor e a humildade, o que eles vão preferir? Todos eles vão falar de amor, de humildade, de paz. Né? Então, o que a gente tem que lembrar? Jesus veio para nos lembrar. Sócrates usava esse método. Sócrates falava isso: eu não ensino nada a você, eu faço com que você lembre. Né? Então, o que Jesus veio fazer? Jesus vem até nós para elevar o padrão moral da Terra, porque na época estava baixíssimo. Então, ele vem para elevar o padrão moral da Terra. As primeiras igrejas ou comunidades cristãs são formadas, era coisa até menor do que isso aqui, entendeu? Era numa gruta, na casa de alguém, na casa da sogra do Pedro, enfim, era uma coisa que não precisava de ostentação. Só que o que o romano faz? Ele pega aquele hábito dele, do paganismo, que era tudo muito exterior, muito ouro, muito enfeite, enfim. E acaba que a Igreja Católica vai absorvendo essas coisas do paganismo. E com isso vai afastando justamente o povo que era mais chegado à mensagem de Jesus, que é o pobre. Como é que o pobre vai bancar indulgência? Indulgência na igreja era aquela colaboração que você dá, né? Enfim, aquela coisa toda, aquela ostentação. Então, desvirtuou totalmente. Na outra questão, na 623, ele vai perguntar, então, por que então que a moral do Cristo, por que então Cristo veio nos ensinar? Porque a moral do Cristo é a expressão da lei de Deus. Né? Então você, aquela que está dentro de você, sempre esteve. Ele veio para quê? Para te acordar. Tá? Então, o bonito dessas questões, tanto que a seguir, Kardec pergunta, tá, então já que são os missionários que vêm para nos lembrar das leis morais, quem é o tipo mais evoluído que passou por aqui? Os Espíritos falam Jesus, vede Jesus, na verdade, né? Que a original em francês é vede Jesus, quer dizer, olha para Jesus, olha a vida de Jesus. E aí, Leon Denis vai chamar a atenção para isso, entendeu? Ele vai chamar a atenção, por quê? Porque todo movimento cristão, e ele fala da árvore do cristianismo, porque se você for parar para contar, eu, por exemplo, nem sei mais, já me perdi. É católico, é evangélico, é protestante, tem muito cristão. A árvore do cristianismo é imensa, entendeu? E sempre lembrar que Jesus não veio criar nada disso.
entendeu? Jesus veio para elevar o padrão moral da terra. As religiões foram criadas depois pelas pessoas, né? Então, o que ele vai falar? Ele vai dizer que o movimento cristão está sustentado em estruturas institucionais, isso em 1898, quando esse livro foi escrito, tá? Em estruturas institucionais, em dogmas, em livros, em hierarquia sacerdotal, e aonde está a consciência do cristão? Essa é a chamada que Leon Denis faz, né? Você está agindo em conformidade com o ensino de Jesus, ou você está preocupado com o exterior, entendeu? Com a beleza? Não falando, ele mesmo diz, eu não estou criticando as igrejas, eu adoro entrar em igreja, mas eu adoro entrar em igreja pelo clima, pela vibração que tem lá dentro, e não propriamente pelo que o homem fez daquilo ali. Porque a partir do momento que você transforma Jesus em Deus, o acesso a ele vai ser através de quem? Ou do pastor, ou do padre. Mas esses estão vivendo de acordo com as leis de Deus. Por que me tiraram acesso direto a Deus, que Jesus me ensinou que ele era meu pai? Eu preciso do intermediário. Mas infelizmente para muita gente sim. Por quê? Porque a gente ainda se acomoda. É mais fácil eu jogar a responsabilidade para você da minha salvação do que eu mesma. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio mostrar que nós somos responsáveis por nós mesmos. As leis de Deus estão aqui dentro, entendeu? Nós somos herança divina, nós somos igual a Jesus. A doutrina nos mostra que Jesus também foi criado simples e ignorante, que passou por tudo que a gente passa e muito mais, entendeu? Então, a partir do momento que a gente consegue viver com esse Jesus, isso nos dá esperança, isso nos dá força. Por isso que ele é chamado de modelo e guia. Né? Não é algo que eu nunca vou atingir. Não, eu vou atingir, eu vou ser um Cristo um dia. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou ser. Entendeu? E o que eu estou fazendo para ajudar nesse processo? Né? E é isso então. Então, o que Leon Denis faz? Leon Denis tira Jesus do crucifixo e nos aproxima dele de novo. Eu vou ler rapidinho o final desse capítulo 6, que é a coisa mais linda. Os conhecimentos difundidos entre os homens pelo moderno espiritualismo, era assim que Leon Denis chamava o espiritismo, permitem melhor compreender e definir a alta personalidade do Cristo, a estatura moral do Cristo, né? Jesus era um divino missionário, dotado de poderosas faculdades, um médium incomparável. Ele próprio afirma, olha o que Leon Denis fala, quer dizer, isso não é uma opinião dele que ele acha que é. Ele saca o trecho de João, capítulo 12, versículo 49. Eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o mesmo que me prescreveu o que devo dizer e o que devo falar. Se eu não falei de mim mesmo, estou sendo instrumento de alguém. Isso, ao nosso entender, se chama médium. A todas as etnias humanas, em todas as épocas da história, enviou Deus missionários. Olha a questão 622. Espíritos superiores, chegados por seus esforços e merecimentos ao mais alto grau de hierarquia espiritual. Ou seja, chegam lá com seu próprio esforço. Podem acompanhar-se através dos tempos os sucos dos seus passos. Suas frontes dominam sobranceiras a multidão dos humanos que eles têm o encargo de dirigir para altitudes intelectuais. O céu os apercebeu para as lutas do pensamento, dele receberam o poder e a intrepidez. Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. Questão 625. Destituído da falsa auréola da divindade, mais imponente nos parece ele. Por causa daquilo que eu falei, uma vez que ele é igual a mim, ele passou pelo mesmo processo que eu, né? Olha lá, seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, mas tocam-nos, comovem-nos profundamente em um irmão. Jesus é de todos os filhos dos homens o mais digno de admiração, é extraordinário no sermão da montanha, em meio à turba dos humildes, é maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo na tarde do suplício.
Nele vemos o homem que ascendeu à eminência final da evolução. É o nosso futuro. E neste sentido é que se lhe pode chamar Deus, com letra minúscula, assim conciliando os apologistas da sua divindade com os que a negam. Então Jesus levou todos os potenciais divinos que nós todos carregamos ao maior grau de expressão. A humanidade e a divindade do Cristo representam os extremos de sua individualidade, como são para todo o ser humano. Ao termo de nossa evolução, cada qual se tornará um Cristo, será um com o Pai e terá alcançado a condição divina. A passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje ele preside os destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Governador espiritual deste planeta. Leon Denis foi o primeiro que usou esse termo, não foi Emmanuel. Veio com seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem, e é sob a sua direção oculta e com seu apoio que se opera a nossa revelação, que sob o nome de moderno espiritualismo vem restabelecer sua doutrina, restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento de sua natureza e dos seus destinos. Ou seja, aqui ele derruba o dogma da Trindade. Parabéns.